Boa tarde. E vamos que vamos. Na verdade, ô Gabó, eu não sei como que ficou, cara, em relação à agenda que o Duda tinha começado a... Eu não falei mais com ele, sei que ele tá viajando, mas eu não sei se andou alguma coisa a mais, como que ficou, mais para porque os cursos do interior lá rodaram os cursos da Mica lá que a gente viu também, e, e aí eu não sei como que ficou em aberto, já perguntar, aproveitar para perguntar agora os cursos do Vale, das outras regiões, se andou, se não andou, se precisa de alguma coisa, mais para entender mesmo. Não cheguei a olhar o Do, drive disso também. do Vale, o que tem de confirmado no Vale são os cursos atrelados aos jogos do Cobras. Tem Taco Ready, Breakdown Ready e Scrum Ready. Fora isso, ainda não tem, o Duda está viajando, ele tem uma agenda já com a RPT. O que provavelmente o Duda vai fazer nos clubes como Jacareí, Pasteur, RPT, São José, que são clubes que já têm uma estrutura de staff um pouco maior, possivelmente ele deve usar a estrutura que já tem para fazer cursos mais específicos, às vezes só com um clube, ou juntar dois clubes. Isso vai ser conversado ainda. Depois tem que ver a agenda para os demais, Pinda, Ilha, que aí sim acho que talvez abrir um para a região e aberto para todos. Quem quiser dos clubes, mesmo os clubes estruturados também participar, enfim. Mas não tem ainda data, não. Tá, não, é mais porque o próprio Pinda e o William, eles me questionaram até agora, essas últimas semanas aí, sobre o calendário dos cursos para já estar avisando eles para eles se organizarem, né, para estar participando. Cara, se E eles aí era têm mais para... possibilidade de receber, pensa em um curso com foco principal em Pinda, Taubaté e Ilha e já começa a tentar achar datas com eles. Depois, se Tá, Jacareí e São José quiserem se envolver, legal, acho que é ótimo se conseguir mandar pelo menos um participante de cada um desses clubes. Mas como vai ter os cursos do Cobras, vai ter a possibilidade de fazer dentro do clube, talvez focando mais nesses três clubes junto, pode ser um canal. tá. Não, beleza. Vou andar com eles alguma coisa sobre isso. Mas acho legal, talvez, eles sediarem alguma coisa também. Eu acho Dar que, acho que tem, oportunidade acho que de... tem, acho que é ótimo. O Taubaté tem boa relação com o SESI, consegue receber lá. O Ilha tem boa relação com a prefeitura, consegue receber lá. Acho que é Uhum. só pensar aí, tentar encaixar nas datas que eles têm de disponibilidade e tentar encaixar os cursos. Ver os cursos que você pode conduzir. Você tem autonomia para já fechar uma data que você consiga estar e você mesmo já se programa para conduzir. Os cursos que você não tem licença para conduzir, propõe data, traz para mim, eu vejo com o educador e se tem algum educador disponível e a gente tenta fechar. Ótimo. Show. É isso, valeu. Alguém mais com esses temas do Gabó aí, da parte de capacitações? Daí a gente já mata esse tema aí. Boa. Bom, dando sequência aqui, na verdade a gente acabou nem falando ali, né? Mas acho que feliz ano para todo mundo aí. A gente deve ter até mandado no particular ou no grupo para alguns. E temos aí mais um ano desafiador com rugby, bem promissor. A gente é meio megalomaníaco, né? Vai aparecendo oportunidades, a gente vai subindo. E então tem muita coisa para acontecer nesse ano. E a gente depende muito de cada vez mais o envolvimento que vocês estão tendo junto ao clube de vocês, né? Porque é uma engrenagem que gira e que cada um tem as suas responsabilidades, os seus papéis dentro disso, para que a gente consiga cada vez mais colocar mais gente para jogar. Então a gente tem uma construção em diferentes frentes que combina tudo no jogo, né? Então todo mundo espero que tenha se reenergizado aí. Quem ainda não, tem um restinho ainda até o carnaval para pegar energia no carnaval, porque depois do carnaval o negócio começa numa intensidade bem alta. E algumas já começou até na semana passada, que já teve até curso, né? Então tem gente que já nem esperou. E então, bom ano para todos.
E aí eu queria só resgatar de vocês, a gente terminou no encontro passado, né, o Gabó trazendo uma dinâmica muito sobre a reflexão que a gente está tendo de trabalho junto aos clubes, de como fazer esse trabalho, de como fazer esses desafios. A gente teve ali uma dinâmica, entre aspas, surpresa, né, mais curta para a organização, e não teve tanto tempo de todo mundo refletir sobre, e depois a gente deixou ali um tempo maior de reflexão junto aos materiais que nós temos, né, o nosso job description, as metas e objetivos ali nossos junto aos clubes. E abrir com vocês, se alguém queira comentar alguma reflexão que teve, algum trabalho que já organizou, porque o nosso objetivo era, a partir daquela reflexão, fazer um monitoramento daquelas pendências que nós tínhamos, né? E a partir daquelas pendências também já iniciar o ano com a construção de um plano junto a cada clube que você está ali à frente. Então, ouvir um pouco de vocês aí, se alguém queira comentar sobre, para a gente conectar aí com as atividades. Dani abriu o áudio. Então, eu andei dando uma olhada no Drive, que era uma coisa que eu estava pecando, né? Então, já estou com um panorama de quem tá, de como estão relatórios, fotos e tudo mais. E agora começar a me aproximar mais dos responsáveis ali para deixar essa parte bem atualizada, né? Depois, um pouco relacionado à parte do Gabó também, na parte das capacitações, já comecei a tratar lá com o CCA, que é o responsável por onde a gente tem o campo e as instalações para começar a fazer lá. Então, na próxima semana, acho que eu já vou conseguir ter um calendário já definido, quase 100%. A gente nunca sabe se é 100%, né? Mas para estar realizando todas as atividades do projeto, dos torneios e capacitações também. E aí, em relação aos outros dois clubes que estão problemáticos, assim, podia dizer, né, que é o São João Batista e o Joinville. O São João Batista a gente está tentando uma solução, mas o Joinville eu acho que vai ser complicado. O responsável não responde mensagem, nada. Já tentei ligar, não sei se aconteceu alguma coisa com ele. Eu vou tentar o contato por outro meio também, né? E é isso. Eu pedi também um panoramazinho de como iria iniciar o ano, né, para os meus clubes. Então, Desterro inicia dia 20 agora, Joaca dia 15, e o Guaicurus também dia 15, se eu não me engano. E já comecei a meio que agitar eles assim, via WhatsApp, né, mensagem em particular, não só no grupo lá, para começar a tá mais próximo e tá oferecendo o suporte que eles precisarem, né? Boa. Dani, só 2 pontos aí que eu acho que é importante, tá? E isso para todo mundo, tá? Até naquele dia lá, não era um momento ali, né? A gente estava falando ali no final de ano, véspera de Natal, todo mundo ali em ritmo de festas. Não era um momento de cobrança, acho que era um momento mais de a gente trazer mesmo reflexões. Mas a gente entra em um ano que a gente precisa ser bem pragmático com as metas que a gente precisa entregar. E, e o nosso trabalho, a gente acaba olhando as questões dentro de campo. Tá? Então, quando a gente fez aquele levantamento de entregas de relatórios, de entregas e número de participantes nas atividades, aquilo para a gente vai ser um divisor de águas sobre o trabalho, não só dos clubes, mas também dentro de cada regiões. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar sobre calendários, que a gente já tomou algumas decisões quanto a mudanças de formatos de competição, porque a gente precisa cada vez mais com que os clubes e as regiões comecem a trabalhar, não criem essa dependência total sobre a confederação, e que utilizem e vejam esse suporte que a gente está dando
para para esse desenvolvimento. E aí, dentro do nosso grupo, é a mesma coisa. A gente não temos também que transferir as responsabilidades para os clubes, mas também a gente ter essa é, responsabilidade dentro daquela construção com os clubes. Tá? Então, isso era uma das coisas que era para a gente falar lá naquela data, mas a gente não trouxe para aquele momento, porque era um momento mais light de fim de ano. Mas a ideia já é a gente começar com uma intensidade muito alta, todos aqueles X vermelhos que tinham lá, a gente precisa sanar aqueles X vermelhos o mais rápido possível de todas os clubes. E esse panorama mesmo, porque daí, por que que eu trouxe essa reflexão já? Porque igual o Dani trouxe em questão do Joinville sobre esse tema. A gente está longe. Se você que está perto fala que o clube não tem condição, o clube não tem condição e tiramos ele fora. Para a gente não ficar insistindo e gastando energia com quem não quer trabalhar. Então você tentou outro caminho, tentou um terceiro caminho, Até, vem de vocês essa construção para, olha, tá muito difícil ali e ok. Então, o clube não quer trabalhar, a gente vem e repassa para uma outra, ou você fala, "Olha, tem até um outro clube aqui que já está tendo um movimento muito melhor, a minha orientação é que a gente faça essa mudança, e a gente segue essa mudança. Tá? O que a gente não pode é ter muita morosidade para tomar algumas decisões. Tá? E a gente até mesmo vai começar a ter essa avaliação, esse controle cada vez mais sobre esses números mesmo, de cadastros, de participantes nos treinos, de números de treinos, para que a gente tenha esse entendimento melhor, né? E até, por exemplo, pegar o caso aqui em relação com a Baby de Americano, não, de Campinas. A gente teve uma conversa ali Jequitibá. com Jequitibá, Campinas, com o Carlos, que ali tem o Carlos e tem o Guilherme, e tem várias situações problemáticas ali dentro, até mesmo de disponibilidade do próprio Guilherme em estar nas atividades. Então, o cara está realizando treinos 2 vezes na semana e depois não tem mais disponibilidade para participar de outras coisas. E para a gente é uma questão complicada, porque a gente está pagando uma pessoa para fazer isso. Então, temos que entender sobre esse tema. Tá? Então, eu queria trazer essa construção aqui para vocês de que aquele quadro de monitoramento, cada vez mais a gente vai trazer uma exposição disso e o desenvolvimento daquilo passa muito pela nossa coordenação dentro de cada região aí, tá? E aí, Dani, sobre o Joinville, eu acho que é esse ponto, tá? Sobre o aí Joinville. eu queria marcar uma reuniãozinha, acho que a gente pode ser uma reunião eu e tu, para bater o martelo nisso, entendeu? Perfeito, tá? E aí a gente, que até acho que não precisa é, tirar o tempo do restante do pessoal para isso, né? Não, acho que essas coisas que são clube a clube, caso a caso, a gente organiza horários paralelos aí para não tomar tempo. Não sei se eu te. Desculpa se eu te cortei ali no que tu estavas falando. Não, tranquilo. Não, era mais essa conexão aí sobre a sua fala. E aí, Abri, não sei se tem outro coordenador que queira trazer aí alguma reflexão. Para mim, para mim foi muito disso que a gente falou com o Carlos, é porque no fim do dia os números não estavam tão ruins, se a gente for ver, né? Tipo, estavam dando uma indicação de que estava ficando ruim. Mas querendo ou não, o cara trabalha, ele teve contato, sei lá, com 500 crianças no ano, só que não consegue reter, não consegue não sei o quê, enfim. Foi trazendo os problemas dele e eu vi que não era só um problema que às vezes não vai estar na tabela ali os problemas para a gente identificar. E a gente vai ter que ir lá perturbar o povo, mas foi para mim foi um super aprendizado essa reunião, para entender exatamente como funciona. Olha, a gente já te deu um prazo, a gente está vendo que o trabalho não está funcionando, a gente tem um negócio, aí você foi super transparente falando do SESI, tipo, olha, esse ano os eventos devem ser no SESI Campinas, então por isso a gente tem interesse de manter vocês aí, senão pelo Jequitibá a gente já nem tinha mais, enfim, aí eu fui entendendo os pingos nos is também, que às vezes é isso, a gente tem um interesse de estar fazendo o projeto, mesmo que seja dentro do SESI como CBRU, mas se o clube não quer colaborar, não adianta, porque a mentalidade dos caras eles estão recebendo, eles têm que trazer as crianças e resolver as coisas. E não é bem assim, eles precisam, é um senhor de 70 anos que está lá. Mentira, nem sei quantos anos ele tem, que horror. Mas é um senhor que está ali, não é um atleta que está ali, que as crianças olham e falam, nossa, quero estar lá junto. Enfim, o clube não se envolve de uma forma que tenha né, o lance do exemplo, né, que a gente fala sempre, né, da pedagogia do exemplo. Não tem, porque você olha lá e fala, cara, você, tipo, não. Enfim, eu tentei trazer outras ideias e tal, mas vi que já está
Já tá bem O estressada a linha ali, né? próprio Uhum. Jequitibá, o Abud começou ali, né? De repente, resgatar alguma, sei lá, pensei agora. Não deu certo, já tentaram, não deu certo. Ah, entendi. Enfim, então, Não, mas ali é enfim, complicado, ali foi é legal a complicado. intervenção. Eu fui visitar treino do Carlos, tem muita coisa old school, muita coisa complicada. Ali putz, é muito difícil mesmo. É uma situação que já tá Há andando muito tempo assim. a passos curtos e demorados há 2 anos. Eles já estão no projeto há 2 anos. Acho que tem um Tá tema aí, nessa. até sobre essa construção de Campinas, acho que isso para todos, né? Quando a Baby fala de aprendizado ali, a gente está muito conectado com o treinador. A gente acaba criando um vínculo, e às vezes até um vínculo mais afetivo mesmo, pela quantidade de conversas que tem e tudo mais. Mas é importante a gente entender que o nosso trabalho também é fundamental o papel do clube. Então, se o clube não se engaja dentro disso, talvez a gente não vá conseguir continuar com aquele trabalho. Por mais que o cara seja bom, o cara esteja fazendo, porque a gente tem uma construção a se fazer e não é só dar treino. É o envolvimento do clube para que o clube consiga consolidar uma categoria e colocar essa categoria para jogar. Então, tem algumas tratativas que são difíceis realmente de serem conduzidas, e até mesmo por falta de expertise, que é a realidade que a gente hoje tem. A gente está com um grupo de coordenadores se habituando a essa rotina de trabalho com clubes de diferentes realidades. Então, talvez às vezes, a gente ser até um pouco mais rígido com algumas coisas e a gente tem autonomia, né? Vocês têm autonomia para ter essas construções, para com eles também, tá? Mas acho que o ponto principal aqui, até de planejamento, de organização inicial, é muito importante para esse começo de ano a construção de capacitações que está junto com o Gabó, principalmente sobre o curso de captação e retenção, porque isso direciona muito o trabalho para dentro daquilo que a gente quer. Então, é importante a gente estar dentro da nossa programação, que esse curso aconteça aí primeiro bimestre, primeiro trimestre, no máximo, para que a gente consiga realmente ter esse envolvimento do clube, porque depois já é final do projeto. E aí a gente vai ter um processo de avaliação, um processo de envolvimento de continuidade. Então é importante a gente ter essa urgência, principalmente sobre esse curso que conecta o clube com o projeto, não só o treinador. Tá? É... Alguém mais? Bom, e aí, galera, eu acho que para conectar um pouco com esse trabalho, né, a gente vai lá para um dos pilares desse processo nosso, que é competições. No fim do dia, né, como a Baby trouxe aí, é importante a roda ela gira para que ela cabe nas competições que são os jogos. Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? É, o primeiro ponto, a gente tem muito a reflexão, tá? De que cada vez mais a gente precisa também estar envolvido ali, inserido de alguma maneira com a nossa comunidade, tá? Com a região que a gente está. Foi bacana pra caramba ali na cultura inglesa ter a Ciana lá participando, envolvida, o Dani está acompanhando, Arthur estava envolvido, as meninas estavam ali com o Nina, teve toda uma construção e envolvimento de todo mundo, porque aquele é o nosso momento. E tem toda uma construção que precisa ser feita para chegar naquele momento. E o que que a gente está trazendo para esse ano em relação às seleções regionais? Isso não está batido o martelo, a gente vai ter uma reunião amanhã para a gente fechar alguns pontos finais para a reunião de segunda-feira com todo mundo. E até por isso que a ideia é de compartilhar com vocês aqui algumas coisas, porque pode ser que tenha algumas ideias também, contribuições que são importantes, tá? Mas a gente está trazendo algumas exigências, alguns critérios de participação para as regiões a fim de estimular a organização regional, tá? Então a gente vai trazer aqui de exemplo o que a gente trouxe para a participação do Super Sevens feminino no ano passado. Para participar do Super Sevens no ano passado, tinham que se ter as etapas regionais, que não são as etapas estaduais, tá? E até então era uma situação problemática, porque ninguém queria fazer, ninguém queria organizar, ninguém queria se responsabilizar, e aconteceu.
e a gente foi criterioso nesse processo, a gente pediu essas comprovações, e eu até tive a oportunidade de participar aqui em São Paulo, que aconteceu em Pinda, e foi super bacana a experiência, como treinador e até como todos os clubes ali envolvidos. E isso veio de uma construção que a gente teve no ano anterior de exigências, da onde aqueles clubes que estão participando de competições onde tem investimento da confederação, eles precisam estar contribuindo com a sua região, tá? Então, eu vou até trazer aqui uma outra coisa que está já em evidência, que é o Curitiba está vindo jogar o Campeonato Paulista em São Paulo. Só que o Curitiba joga o Super 12. E para o Curitiba jogar o Super 12, ele precisa, sim ou sim, jogar o estadual do estado que ele está inserido. Porque não faz sentido a gente manter um clube dentro de uma competição na onde ele não tem um fomento regional. Se ele quer jogar em São Paulo, ok, mas não tem problema. Mas ele também tem que cumprir com as suas obrigações dentro de casa, tá? Então, são algumas construções que nós viemos fazendo e a gente vai continuar a fazer para que a gente sempre fortaleça o rugby interno. Porque a gente criar a competição e os clubes participarem, aqueles que já estão é muito confortável. Só que a gente precisa estimular essas ações dentro de casa. E esses estímulos passam muito também pelo nosso trabalho, porque a gente está conectado com os clubes da nossa região. Tá? A gente está conectado, e um dos nossos trabalhos ali é ter uma conexão com a federação para estimular essas construções. Tá? E aí, a gente vem para as duas competições de seleções regionais, que é o que eu queria compartilhar com vocês, que mudam algumas coisas, tá? Para todo mundo entender. E aí eu vou explicar como é que está hoje, e depois a gente abre aí para sugestões e contribuições, tá? A gente muda a competição de BR15, a gente divide ela em duas divisões, primeira e segunda divisão, baseado nos 2 últimos anos, tá? O que a gente trouxe de avaliação? O número de jogadores envolvidos nas etapas, o nível técnico, baseado aí nos jogos e nas diferenças de placares, tá? O processo de desenvolvimento e evolução das regiões. Então, em 2 anos, o que aconteceu dentro daquela região? Teve competição, teve algum movimento de estímulo para aquilo? Os staffs estavam envolvidos em capacitações, estão querendo se avançando dentro dos seus processos aí de desenvolvimento pessoal, tá? E depois o processo também de engajamento junto aos nossos projetos. Então, regiões que não se engajam dentro dos nossos projetos, cara, a gente vai, de novo, vamos ficando com quem vai trabalhar. E a gente já tem um desafio muito grande, que são todos projetos de captação de recursos, e isso, ano a ano, ele é cíclico. Então, talvez eu consiga atender 6 regiões, talvez no outro ano eu vou atender 2. Tá? Então, a gente já teve uma linha de corte aí sobre essa divisão, de primeira e segunda divisão, baseado nesses critérios. Tá? Depois, o formato. A gente mudou o formato, tá? Até mesmo por uma construção junto ao alto rendimento, porque isso aqui é uma competição de desenvolvimento para o alto rendimento. Então, aqui já é um grupo selecionado. Então, já são as melhores jogadoras, talvez hoje ou todas aquelas jogadoras que aquela região tem, mas a longo prazo é que seja uma seleção regional, as melhores daquela região, para um caminho para a seleção. Então, até em uma construção com o rugby brasileiro, a gente, por pedido do Josh, por reflexões nossas mesmo, a gente muda aquele formato de jogos reduzidos e passa a ser jogos completos, tá? Em um único dia, tá? Então, muda essas características, e os jogos são jogos que entram num processo de preparação também das diárias para qualificação da Copa do Mundo, tá? Não só das Iaras, mas também dos curumins. Então, porque é importante que a gente tenha uma competição que sirva, às vezes, de seletiva para os treinadores do alto rendimento selecionar aqueles jogadores, tá? Então, é uma construção esportiva também baseada nisso. E aí a gente entra nesse ano com uma obrigatoriedade para as regiões, que é o quê? Adulto feminino, feminino M19 e masculino M19, ele tem que ter uma organização estadual, um campeonato estadual, com no mínimo 2 jogos de 15, de 80 minutos, dentro do estado, realizados até o início da competição, tá? Necessariamente, não necessariamente entre clubes, tá? Ou seja, a região precisa se organizar para que aconteça 2 jogos,
tá? De 15, antes de vir participar de um torneio de seleção regional, tá? Júlio, Diga. só lembrando, não, que eu tô lembrando agora que não estava muito definido o lance que eu tinha falado com você e com o Renato do projeto com a Natasha, que a gente tinha falado exatamente de fazer algo nesse sentido. Então é mais ou menos isso mesmo. Só porque a gente estava tendo o cuidado, eu fico só com um pouco de receio de botar na caixinha do 15 especificamente, tipo, e não poder ser flexível de ter um 12 ou 10, ou ter na side alguma coisa, considerando que algumas regiões não vão conseguir, talvez, fazer 2 jogos completos de 15, mas que tem algum movimento, que tem alguma coisa, enfim, Basicamente seria que se preparar valide. para o jogo, porque se tu faz 2 jogos, mesmo que seja nesse formato que a É, Baby falou, tu tá se Acho, preparando e aqui, cara, vamos tratar como as exceções, a gente trata elas à parte, porque tá, talvez perfeito, talvez isso vá acontecer. Mas perfeito. é igual aconteceu, você estava envolvido no processo ano passado do regional de sevens. E, tipo, Sim, cara, no final a gente vai ajustando de acordo com aquela referência que foi dada, tá? E esse ano isso já ganha mais corpo. E é não, justamente perfeito. essa a ideia, porque a gente pega ali feminino 19 e masculino 19, talvez hoje não esteja tão impactado com os projetos que nós estamos, mas também já comece a colher alguns frutos ali, tá? Tanto que no M17 a gente já subiu a régua, tá? Então ali a gente coloca no M17, tem um campeonato estadual com no mínimo 6 jogos de 15 de 80 minutos antes do início da competição. Por que que a gente colocou no M17 essa régua mais alta em relação às outras categorias? Porque nós estamos em 38 clubes trabalhando com crianças de 13 a 16 anos. Então, precisa que os clubes que estão envolvidos nesses projetos de fomento comecem a se mobilizar e a trazer e transformar isso em jogos, tá? Então, a federação ela precisa começar a se movimentar para também ter essa organização interna, tá? Então, a gente começa a ter uma amarração de todos os lados, é, induzindo todo mundo a trabalhar para aumentar o número de jogos, tá? Então, a gente traz essas duas obrigatoriedades, aqui só o ponto que eu falei, né? Não necessariamente entre clubes, então, até mesmo pode ser a própria seletiva para o regional, ela possa ter um treino e ter um jogo no final dela, 15 para cada lado, de 80 minutos. E tá lá, fez o jogo. Tá? Então a gente não está tendo a exigência no que hoje caso seja. 70, né, Julião? Dependendo da idade. É juvenil, né? É, M19 é 70 minutos. boa, Dani, já vou até atualizar aqui, cara. Senão depois passa. É. Tá? Então, para não É, estourar, recomendado pelo World Rugby, né? O tempo. mas essa é a ideia em relação aos torneios de 15 para esse ano, tá? E aí a gente entra nos dois formatos que eu Ô, falei, Julião, né? só arruma um outro errinho de português ali. Tá escrito igual gringo. Ter uma campeonato. Ter um campeonato. Boa. E depois até se alguém encontrar um texto que seja melhor, até mais claro de entendimento, para a gente estar aberto a sugestões, tá? Porque a gente foi tendo as ideias, foi colocando, mas não formatamos ainda da maneira que precisa para a apresentação, tá? Só bem rápido, tá? Para vocês entenderem. Foi dividido em dois grupos, tá? A primeira e segunda divisão. A primeira divisão tá Centro-Oeste, Capital, Rio, Vale e Paraná. A segunda divisão ficou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Interior e Minas Gerais. De novo, essa divisão foi baseada em elementos que eu já falei antes, que a gente discutiu, tá? A primeira divisão, ela joga todos contra todos, tá? Então são 5 datas e 4 jogos por equipe, não tem final, pontos corridos, tá? Jogos de 80 minutos. E a segunda divisão, ela joga ida e volta. Eu vou até mudar de cor aqui, só para já deixar isso mais claro. Mas joga Rio Grande do Sul contra Paraná. Paraná não, desculpa, contra Contra Santa Santa Catarina. Catarina, um local e um visitante. Tá? E a mesma Massa. coisa interior e Minas, um local e um visitante. E são 2 jogos. Não tem final, não tem mais jogos por uma questão de custo. Tá? Então não tem como a gente trazer um time do Sul para jogar contra Minas. Hoje isso é inviável financeiramente. Então, dentro da realidade que a gente tem, de captação e de tudo, hoje é o que está sendo possível ser feito. Tá? Então, isso é importante também a gente ter bem, bem claro. E Ô, a Júlio, ideia. Diga. desculpa, tu acho que tu ia entrar nessa parte, vai. Não, A pode ideia falar.
Não, então, são 2 jogos e de volta ali, achei legal, mas daí como que definiriam o campeão da segunda? Não tem Não tem, campeão, não tem tem. campeão porque é um formato de desenvolvimento. Hoje o que a gente quer é, no próximo ano, discutir sobre como esses times evoluíram e consigam pegar um espaço aqui. A gente nem entrou nessa Bom, discussão de como que vai fazer um grupo de acesso, porque antes de tá. pensar em como ter acesso em descenso, a gente precisa que essas 4 equipes coloquem realmente uma equipe dentro de campo e que consigam desenvolver um jogo de rugby, tá? Show. Então, Ô, essa é a ideia um Julião, pouco do formato. Diga aí. uma sugestão aqui, Julião. O que a gente poderia tentar estimular, promover, é que o vencedor do Sul e o vencedor do Sudeste tentem fazer esse jogo por iniciativa própria. Que eles tentem se organizar sem recursos, sem do jeito que for possível, mas que eles tentar estimular, porque isso faz parte também do processo de desenvolvimento, que é uma região se organizar para viajar, para fazer um jogo, para ter autonomia nessas construções. Então, talvez a Talvez. gente tentar estimular isso, tentar promover que esse jogo aconteça, mas que seja casado entre as duas regiões, custo dividido, alguma coisa assim. É, Legal. tal, É uma. talvez faça sentido, Gabó. E talvez até isso aqui entre, cara, talvez até como uma tarefa dentro daquele projeto que tem de capacitação de federações, né, cara? Então talvez seja uma ação que a pessoa que está ali da federação possa movimentar para engajar isso, porque para a gente assumir essa responsabilidade de engajamento dessas pessoas para que esse jogo aconteça, isso não vai acontecer, já antecipo. A gente hoje, como CBRU, tem restrição, limite para que isso, mas se a gente tem uma organização local que encabece isso e faça isso acontecer, eu acho que é válido. Ou até permitir que uma região se reforce com um time se reforce com jogadoras do outro time, por exemplo, fazer sei lá, realmente ser um jogo muito mais o foco em ter esse jogo do que em ter um campeão. Tá, vou deixar aqui já como uma. Depois a gente debate melhor isso, mas já é uma sugestão que vem. Que é isso aí, a gente está falando feminino, feminino juvenil e juvenil masculino, né? Não, tá aqui. Feminino adulto e masculino 19, tá? Ah, verdade. Feminino adulto e masculino. Boa. Tá, isso que anda em conjunto aqui. Depois a gente tem a parte de baixo, que é feminino 19 e masculino 17. Aqui a gente dividiu de novo em duas divisões, primeira e segunda divisão, tá? É, ficou Centro-Oeste, Rio de Janeiro, Vale em um grupo, Capital, Paraná no interior em outro grupo em relação ao grupo da primeira divisão, tá? A gente ainda tem uma discussão aqui sobre interior em relação a números de participantes, tá? Mas isso está sendo discutido para bater o martelo. E no grupo 2 a gente tem um grupo único entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O formato da primeira divisão é todos contra todos dentro do grupo, mas final. Primeiro, primeiro, segundo, segundo, terceiro, terceiro. Isso são 4 datas e 3 jogos. Jogos de 70 minutos, e não 80 minutos. E na segunda divisão é a mesma ideia da outra, só que entender de um primeiro momento jogos reduzidos de um formato de festival, e se isso vai ganhando forma, a gente faz uma segunda data com jogo inteiro, jogo completo, ou mantém ainda jogos reduzidos igual foi nos outros anos. Mesma ideia de um processo de desenvolvimento. Consolidou, ganhou corpo, pegou o seu espaço, aí a gente volta a pensar como a gente traz isso para dentro da primeira divisão, tá? Mas é uma construção que a gente baseou já em ações que aconteceram nos últimos anos. Beleza? Sobre BR15, contribuições aí, dúvidas sobre formatos, dos critérios. Ô, Julião, eu tenho, na verdade, só uma observação. Minas vai jogar com o interior, né? E só que a gente não apresentou nenhum dos anos masculino M19. Então, como Não, que. aqui acaba, talvez masculino 19 não tem.
Até mesmo o interior não tem. Aqui talvez o foco maior aqui vai acabar sendo feminino, tá? E talvez o que a gente possa até pensar, ô Amanda, é já conectar algo, porque a gente não vê Minas aqui, por exemplo. E talvez tentar aproveitar esse transporte para dentro disso, tá? Mas aqui a gente tem realmente essa incógnita com M19 e que até um detalhe, até nessa construção isso casa, porque a gente pega interior que não tinha 19 e Minas também que não tem 19, só tem feminino adulto. Então até nisso ainda, nesse ano, esses pares eles estão na mesma página, entendeu? Outra sugestão Sim, aqui, a Julião, gente levou. Não, desculpa, Gabo. É porque a gente levou para a Copa Cultura Inglesa uma seleção masculina, né? Se não me engano, um M. Ah, agora eu não M19. lembro. Que o Foi... pessoal do Minas levou. Então, eu não sei se faria sentido aproveitar o dia, aproveitar o jogo do feminino, para fazer que sejam sevens mesmo, para ter alguma coisa, sabe? Eu acho válido. Não sei se o pessoal do interior conseguiria trazer alguém, mas a gente já ficando sabendo pelo menos do mês, das datas, eu já consigo movimentar com o pessoal do interior aqui de Minas para subir com os meninos. o que Não, eu ia propor, o que eu ia propor era bem isso, Julião, era de ter as federações já saberem a sua realidade, botar em contato as duas federações, responsável interior e responsável de Minas, para que eles se organizem por conta própria. Ó, vocês têm o transporte, vamos tentar lotar esse transporte, seja com meninos, meninas, e fazer algo, fazer um dia de rugby. Vai ter o jogo principal, que tem um dia de rugby para os demais. e é isso que eu ia Acho que vem por aí. é isso que eu ia trazer, até essa fala da Amanda. Eu não sei se vocês percebem, mas o quanto isso também passa a ser um pouco de responsabilidade nossa como coordenador daquela região, porque isso promove com que eu consiga com que os meus clubes joguem. Então, se o meu objetivo como coordenador é movimentar o clube para que o clube tenha uma construção de jogo, aqui a gente está tendo uma oportunidade de transporte, de adversário, de arbitragem, para que eles possam jogar. Então, essa iniciativa que você traz, Amanda, ela é totalmente de acordo com o nosso papel mesmo como coordenador, de não assumir a responsabilidade de organizar, mas assumir a responsabilidade de fazer com que as regiões se mobilizem para que isso aconteça. E de pressionar o treinador que está ali recebendo, de pressionar o clube para que realmente coloquem para jogar, porque isso é um dia de rugby, como o Gabão falou, tá? É responsabilidade de vender sonhos aqui, Julião. Temos que vender sonhos e fazer as pessoas se motivarem e fazer Ser, acontecer. ser concorrente da padoca, né, Gabó? Exatamente. Não pude deixar de tecer uma piada fraca. Diga, Bia. Oi. Dentro do que compete à minha área, né? Eu troquei uma ideia com o Renatão, até eu estava olhando aqui os participantes, ele não está. Para esse ano, dentro dos nossos informativos, eu não sei como é que está essa parte em relação aos torneios, mas para mim a gente precisa sempre deixar muito claro o que é dever de quem faz uma partida, seja ela um amistoso, e quem vai sediar a partida e quem vem como visitante. Eu mandei para o Renatão o formato do que eu entendo que seria importante, então é algo que a gente não vai discutir aqui agora, mas para mim a gente precisa começar a colocar essas pautas. Então, por exemplo, você não vai ter uma ambulância, você tem uma planação de emergência. Sei lá, aconteceu alguma lesão catastrófica, alguma forma do clube começar a tentar reportar isso. Então, eu vejo o meu papel, na verdade, o nosso papel como área de apoio. E aí, eu não sei se o Renatão chegou a dar um feedback, eu nem mandei lá no grupo de torneio, porque ele falou que ia analisar. Mas aí, só para deixar aí no radar e a gente conversa em off depois. Ô, Bia, eu acho que aqui no BR15, essa responsabilidade não é dos clubes, é nossa, né? Eu acho que aqui muda um pouco. Eu entendo que o que você está falando é mais para Super 12, né? Porque o BR15 é a organização E CBRU. não. Sim, sim e não. Eu digo assim, num formato que, sim, é nosso, a gente precisa se organizar, mas muitas vezes, como a gente falou sobre o fomento de jogos e às vezes criar situações para que as pessoas criem jogos.
Tá, só que aí o que compete à área da saúde, a gente precisa de ABC, que muitas vezes as pessoas não têm um norte. Então, como se a gente desse um caminho e uma direção para os clubes também. Então, num formato hoje que a gente já faz, existe um formato, existe uma organização que a gente cria para quando é um evento CBRU. Então, Tá. clube, a gente também vai É que orientar aqui, não, vocês em é que aqui, relação a por isso. que eu tô falando disso? Porque BR15 é seleção, não é clube. É federação. E federação não tem É, estrutura de enfim, clube. Federação eu não tem estrutura conversei de isso clube. com a Então Núria é. hoje de manhã, porque eles estão junto à Federação Paulista, por exemplo, ela me trouxe alguns exemplos. E como a gente está nessa coisa engajada, querendo ou não, o Nina vem para o rugby com 970 coisas mais, as pessoas acabam nos acessando e nos questionando. Então, eu creio que se a informação está muito bem clara aqui nesse grupo que a gente atende o Brasil inteiro, a gente consegue também ajudar essas federações além dos clubes. Faz sentido? Não sei. Não, fazer faz. É que o que eu quero dizer é assim, as federações hoje, se o clube é mal estruturado, a federação é muito Federação é pior. pior. Muito pior. Então a Não, e tá gente tudo bem, a talvez. gente está aqui para orientar. Para mim tá ótimo. Não É tem porque eu acho que às problema. vezes a gente, talvez a gente tentar passar uma demanda hoje de Hum. saúde para a federação vai ser muito gasto de energia para tentar chegar nessa demanda e as federações não vão entregar. Então eu acho que BR15, talvez a gente deveria se responsabilizar sobre isso. Deveria ser uma operação nossa e não uma operação das federações, entendeu? Porque as federações não têm condições de entregar. Tá, eu vou refletir e te respondo no pessoal. Só para não pegar a informação e falar, beleza. Mas Aí a aqui, gente Gabó, conversa. Tá bom. eu acho que é até importante, pelo menos esse tema já vir à mesa, porque a gente muda o formato, né? Uma coisa é ser uma operação nossa, quando é tudo no mesmo local. Agora, com jogos 40 por 40, cada um num local, isso muda um pouco essa logística, né? Então, talvez a federação que receba, o clube que vai receber, ele deva, pelo menos, saber que exista isso e tentar trabalhar em cima desse direcionamento. Porque muda um pouco essa construção dos jogos, né? Então, E aí eu concordo que Mas em eu entendo que aqui a relação. gente paga Ai, ambulância, desculpa. não paga, Julião? a gente paga ambulância. Então, por isso que eu estou dizendo que a operação é nossa. Porque acho que vai um pouco além da ambulância, né? Exato. Tá, um pouco além da É ambulância. um Então, pouco sobre vou sediar, qual hospital mais perto? Tem alguma loja que tenha bandagem? Um pouco do trabalho que a gente começou a construir dentro dos torneios em 2023 em dar informação. O cobrar aí vai ser outro level, que nem Tá. estou nesse lugar. Mas é um Então pouco sobre isso. mas talvez aqui, Bia, vai ter que ser aquele coordenador regional, que no fundo é nosso. No fundo é um nosso. Tá lindo, tá? Vamos. Mas só para todo mundo estar na mesma página que a parte da saúde, a gente vai cada vez mais estar junto dentro da organização das coisas para que aconteça, eu espero, né? cada vez mais a gente criando mais coisas. No A gente final, se fode, mas se diverte. no final tudo vai dar certo, galera. Fique em paz. E aí a gente vem depois para, só para fechar. E aí até o Jaú, cara, já me mandou aqui no privado aqui, já vou até colocar um asterisco aqui, Jaú, para discussão. Asterisco não, vou pintar de vermelho aqui. Porque ele falou, já que nossos projetos são 17, por que também não fazer feminino 17 ao invés de feminino 19? Então, de novo, Para mim, porque quebra, Julião? Porque justamente a gente precisa ter, a gente já discutiu sobre isso, a gente precisa ter a seleção regional pegando o próximo passo quando deixa de fazer parte de projeto e passa a ser autonomia das regiões e clubes. Se a gente não dá essa oportunidade de jogo da camada superior aos projetos, a gente mata uma camada importantíssima que é a camada de transição para adulto. Não pode perder essa só camada, que ainda mais a construção que já veio dos outros anos, onde tem regiões que tem essa camada. E a gente não pode priorizar as regiões que estão chegando agora. Entendeu? talvez a, Gabó, con-
talvez a construção seja até inversa em um futuro. Então, talvez no futuro caia a seleção, o BR15 adulto feminino, para baixo, entendeu? Porque é numa construção de com torneios locais para esse público. Ô, Gabó, só para ilustrar até o que eu falei, e aí fica uma reflexão. Hoje eu conversei com as regiões sobre cultura, tá? Com todas. E essa é uma camada que não se tem. Essa é uma camada que vai ser difícil. Pegamos Era o que eu... pelo cultura, ninguém tinha, a gente teve que abrir exceções para se ter times, e teve um time que apresentou 10. Então, sendo bem realista, hoje, essa é uma camada bem difícil de se ter. Lógico, vai ter as meninas do M18, que vão estar, do M17, que vão estar subindo, mas não são tantas. Eu estava fazendo uma reflexão até com o pessoal da capital. A capital vai subir, acho que 3 meninas só, dessa última equipe, 3 ou 4 meninas. Ou seja, não conseguem ainda ter quórum para jogar um M19 sozinho. O ano passado juntou. O interior jogou com o seu time M17 no M19 da capital para poder ter time, senão também não teria time. Então é uma reflexão que depois Jaú, eu entendo o que você está falando não, perfeitamente. essa camada M19, seja masculino, seja feminino, ela sempre vai ser a camada mais difícil, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Justamente por isso, a gente não pode tirar ela. Ela não pode deixar de existir, porque se ela já é difícil e a gente ainda tira a única oportunidade de jogo que as poucas pessoas da cidade têm, a gente mata com essa camada. Então a gente não pode deixar de ter ela, nem que vai ter região que vai jogar com M16 e M17 e vão jogar um M19. São José Não, fez não isso dá. por muitos anos. Dá, Jaú. Temos que parar com isso, cara. São Não é José fez isso seguro, por Gabó. muitos anos. Cara, para com isso. Para com isso. Lógico que é, meu. A gente tem que Tá bom. começar a ter menos, a gente precisa começar a ser menos criterioso em algumas coisas, porque, cara, ao longo de muitos anos, o São José Rugby evoluiu dessa forma. Eles botavam o M16 jogando um campeonato M19, e esse mesmo M16 jogava o ano seguinte, o ano seguinte, o ano seguinte, e chegou a geração inteira do São José que dominou o rugby brasileiro por 12 anos. Então, acho que a gente tem que parar um pouco com esse medo que a gente tem e, cara, botar para jogar, meu. Botar para jogar. Se vão ser Então, poucas M19 em campo, qual o problema de M16 e M17 jogarem contra Tá 3, bom. 4 meninas M19? Vou te trazer um dado, tá? Estatístico agora. Eu tive 3 concussões aqui com meninas da M17 jogando no M19 no passado. Se estivesse jogando só com M17, teria as mesmas concussões. Lógico que não tive nenhuma durante o ano, só no M19. Mas enfim, entende o que tá falando. Cauane, Bonelis e Muriel, 3 concussões em 2 jogos. Não é 2 jogos, não, né? 2 dias de evento. Enfim, não é tão fácil assim, mas eu entendo o que você tá falando, do perigo e tudo mais. Eu acho que, eu, cara, eu enxergo um pouco como o Gabó, mas eu vejo é difícil tomar essa decisão. Eu concordo que a categoria é importante para ter a oportunidade de jogo, mas será que essas jogadoras não estariam performando no time adulto já? algumas talvez sim, Dani. Elas jogam os dois, porque no time adulto elas têm a oportunidade de jogar como coadjuvante, e no M19 elas têm a oportunidade de jogar como protagonista. De novo, já acho É que mais jogo. é boa a discussão. Acho que é boa a discussão, porque às vezes a gente tem esse tipo de discussão em um grupo mais restrito e não enxerga muita coisa. E é importante enxergar o que está dentro da região de vocês. Porque talvez a gente coloque um campeonato e daqui a pouco a gente vai bater na região e não tem jogadores. Então não tem por que ter o campeonato. Então também a gente precisa trazer essa construção de acordo com a realidade que a gente está inserido. E se isso hoje talvez possa ser um problema para a consolidação do feminino 19, a gente tem sim que trazer isso para a mesa e pensar em formas de adaptação, tá? Então, acho que é um ponto para a gente discutir depois ali, Gabó, com o Renatão, sobre esse tema, porque também já tem até um outro É, ponto da própria Federação Paulista, que é um período que conflita também com os torneios de sevens das categorias de base. Então, jogar 15 prévio à cultura inglesa, que é os torneios de sevens, é uma coisa complicada para essa idade. Então, até isso veio de uma reflexão da própria Federação Paulista. Então, já está anotado para a gente depois ter essas discussões também. Tá? eu só vou, cara, vou sempre bater na tecla de que a categoria mais difícil não pode ser a categoria que a gente elimina do calendário. Porque se ela já é mais difícil, a gente está tirando a única cenourinha que tem, mesmo que seja com pouca gente. Mas a categoria precisa existir. A gente precisa fomentar isso. Porque Mas talvez senão não é, mas talvez não é tirar, é ter um plano de construção. Talvez é vir
18, ano que vem 19, e aí estabiliza isso. Talvez hoje a gente não tenha quórum, Eu vejo, não tenha Mas a gente não quórum, fez isso nos últimos 2 anos, Julião? fez, e não teve sequência, porque a gente só entrou com o projeto nosso dessas idades agora, 2 anos depois. Então a gente não tinha esse trabalho com essas idades lá antes. Vem para o rugby, começou agora, o Nina começou ano passado. E o Nina era uma idade, uma não, janela e, maior ainda. Então a gente fez essa construção para absorver a pandemia, e não para conectar com os isso, nossos projetos de fomento. Entendeu? inclusive estendemos para cima, né? É. Para poder jogar jogadores bem mais velhos, É, jogadores. mas eu deixei marcado aqui, João, eu acho que é sim um tema para a gente. E depois, outras regiões, cara, que tenham. Depois, até se quiser colocar no grupo essa realidade de feminino 19, na sua região, daquilo que você mapeia, é importante. Por exemplo, feminino 19 aqui no Rio Grande do Sul, assim, tá aí. Ó, mapeado aqui eu tenho X meninas. Só para a gente realmente ter, mesmo que não seja um dado concreto, mas a gente tem uma referência para com isso, tá? Mas BR15 a gente passa por essa reformulação, tá, pessoal? Então, só para todo mundo estar na mesma página. E a gente está nessas idades. Feminino adulto, masculino 19, feminino 19, masculino 17, nessas reflexões que a gente trouxe para hoje aí do 19 feminino. E a gente vem cultura inglesa, tá? Cultura inglesa já está fechado as idades, então acho que alguém tinha me perguntado no privado sobre isso. A Eu, gente, a gente não tem exceção, esse ano está M19 e M17. sem Ponto. exceções, tá? Show. A gente entra com obrigatoriedade agora na cultura inglesa também. Então, aqui cada estado vai ter que ter um campeonato estadual com no mínimo 2 etapas, com no mínimo 3 equipes participantes para participar da cultura inglesa. Então, o estado vai ter que se organizar para que isso aconteça. É, Aí entra aquilo que a gente falou Mínimo para a Baby. duas, tá? Aí a gente entra aquilo que a gente trouxe com a Baby, né? Exceções a gente vai discutir uma parte, mas esse é o nosso referencial, que é o que a gente hoje está trazendo dentro também do Super Sevens, dentro do BR Sevens. E é uma competição que vale dinheiro, vale grana, galera. Então a gente precisa começar a subir essa régua também, mas não para participar da competição, mas para que a competição local ela aconteça. E aí a gente tem dentro de cada região, no mínimo 3 clubes trabalhando com recurso que a gente está subsidiando. Talvez não seja o melhor dos recursos, mas existe um subsídio, tá? Então, essa é uma obrigatoriedade. Numa conversa que a gente teve com o Josh também para explanar sobre isso, ele trouxe uma sugestão que ainda não está batido o martelo, mas é de a gente vincular os ganhadores de Bolsa Atletas a participarem das competições nacionais, porque talvez tem muitos que não participam, muitos não, mas uns 30% que não participam das competições nacionais. Então, talvez aí precisaria entender com o Renatão como que a gente poderia trazer isso, mas talvez já indicar quais são as competições que a confederação vai validar para a prestação de contas do Bolsa Atleta, por exemplo. Então, isso talvez seja uma forma de, entre aspas, obrigar aqueles que recebem Bolsa Atleta, que não é um prêmio, é um benefício, a continuar a participar do rugby em consequência das nossas competições. Então, é investir no esporte. É, E a gente até trouxe aqui uma sugestão que veio da criação de uma equipe Barbárias para jogar cultura inglesa, abrindo para outros estados. Então, Pará tem uma menina ou um menino de 17 anos que tem condição, que quer vir para jogar o cultura inglesa. Então, manda, e aqui a gente monta uma equipe. Ia ser massa, hein? Isso é legal. A gente monta uma equipe para jogar a cultura inglesa. Então, a gente começa a também dar oportunidades para outras regiões que não têm ainda consolidado uma equipe para participar. Tá? Então, isso está já definido. O que vai definir se ela vai concretizar ou não é número de interessados. Tá? Então, é isso que passa pela cultura inglesa também. Então, não sei se depois alguém tem alguma outra sugestão sobre obrigatoriedade. Acho que é o momento para a gente também, não só agora, mas amanhã, porque até segunda a gente vai definindo essas coisas, mas a gente passa por esse cenário de cultura inglesa. Beleza até aqui? Bom, de torneios aí, eu acho que a gente fecha.
o assunto. E aí, por último, pessoal, até mesmo para já liberar quem, Eu preciso ir. por causa de horários e tudo mais, eu queria resgatar com vocês a questão do sistema, tá? Então, antes até de liberar, Dani, é muito importante a gente reforçar e disseminar aquelas mensagens sobre a construção do sistema. E o que que a gente precisa agora? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente está numa fase que a gente mandou lá para os clubes fazerem as suas inscrições, tá? E direcionar quem é o representante do clube que vai assumir esse painel de gestão, tá? Por quê? Porque eu preciso, como gestor de rede da confederação, e é isso que eu vou passar para vocês também, todo mundo vai ter acesso ao que eu estou vendo aqui. Já está num processo de organização, de travar alguns e-mails para conseguir ver, mas não conseguir editar, tá? Para não correr risco de a gente ter alguém errando alguma coisa, deletando coisas que talvez não possam ser deletadas. Mas a gente está numa fase de que a gente precisa ir nas escolas. Então, por exemplo, que aqui são clubes, né? Então, ir nos clubes, eu vou pegar aqui o Acemira. Então, eu, como gestor da confederação, eu preciso vir aqui no Acemira e indicar no Acemira quem é a pessoa responsável por esse clube. Porque quando eu coloco aqui, então eu vou colocar aqui, acho que estava lá Danielevic, se eu não me engano. Aqui. Então, quando eu clico Não, aqui, esse não sou eu. não é Não é você? Guaicurus. Guaicurus, o meu. Não, eu tô só dando um exemplo, porque Ah, tá. você aqui não vai ter acesso a esse clube. Você vai supervisionar esse clube. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou colocando lá a Beatriz, lá do Acemira, como responsável desse clube. E aí, quando eu Tá. coloco ela aqui, o perfil dela, ela vai mudar. Ela vai passar a ser uma gestora de escola. Hum, Então, ela está só... Se a Valéria, quando ela abriu ali, você vê que o seu usuário ele está cru. Enquanto eu, como confederação, não te dou um perfil, você está só cadastrado na plataforma, tá? E é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Então, eu preciso que vocês façam que os clubes assistam aqueles vídeos para entender sobre o sistema e indique o e-mail da pessoa responsável, tá? Para que a gente puxe essa pessoa como responsável desse clube. Ela, como gestora de clube, ela vai conseguir fazer tudo aquilo que está passado naqueles vídeos, tá? Então, esse é um estágio que a gente está, porque a gente precisa começar a inserir isso dentro dos nossos controles. E isso vai ser fundamental para os nossos próximos passos aí. Então, é uma das coisas que eu vou ficar mais sendo maçante no dia a dia ali nos grupos, tá? Sobre esse tema, porque é uma implementação de sistema. É chato, tem muita coisa acontecendo aqui. Então, por exemplo, até a questão da Valéria, né? Porque eu passei se o Jaú, conecta o seu aí, daqui a pouco você tá no computador, Jaú? Não tô, Julião, tô na rua. Eita, nós. Porque eu consegui conectar o do Jaú a esse perfil, mas eu preciso passar para vocês, então, por exemplo, a Valéria, aqui, pesquisa de usuários, eu consigo pesquisar, só que ela não me aparece aqui, então eu já estou em contato com o pessoal para identificar. Mas aqui, Dani, eu acho que o seu vai. Se eu colocar aqui Daniel, vai aparecer todos os Daniels que estão aqui. E aqui, Dani, tá aqui, ó. Você tá como gestor de escola do Desterro Rugby Clube. Na verdade, tinha que ser o Woody. Tá, mas eu venho aqui e te coloco como gestor de rede também, ó. Agora você tem o mesmo poder que eu tô tendo aqui. Entendeu? Vai Então mudar, no meu caso, o meu perfil lá em cima. vai ficar aqui. Então vai aparecer lá, gestor de escola Desterro e gestor de rede Confederação Brasileira de Rugby. Entendeu? Então, quando você quiser fazer coisas no Desterro, você vai ter que vir mudar pro Desterro.
Tá. É igual quando a gente tá pela federação ou pelo clube ali, quando tá nos campeonatos. É a mesma dinâmica, a mesma lógica. Só que aí não aparece todos os meus perfis ali quando eu entrar no meu login, ou vai Depende, aparecer porque só dele. são duas plataformas, é isso que vocês precisam entender. Uma é a de gestão de clubes, que é essa. Tá, Outra é a de competições, que é essa tá, que mas é o que mesmo eu login acabei. e acesso. É o mesmo login de Só acesso. tem. É que é a mesma empresa que faz, mas elas estão. Tanto que Tá, mas aqui, aí ó, o onde painel que é eu vou? semelhante, a estrutura é toda semelhante, é tudo semelhante. Só que uma é Escola do Esporte e a outra é Sport TI. Ah, são dois links diferentes. Eu não consigo entrar pelo Sport TI para o Escola de Esportes. Não dá. Não, são links diferentes. Tá, beleza. Tá? São links diferentes. Tá? Então, pessoal, o que eu preciso de vocês, quando eu estou falando ali para vocês, é pegarem o e-mail de quem é o representante do clube, que vai ser o gestor da escola, é para fazer essa dinâmica que eu fiz aqui. É escolher o clube, porque, vamos lá, vir aqui no clube, então, de novo, ir lá no Acemira e indicar no Acemira quem é essa pessoa. Tá? Quem é essa pessoa? E aí eu venho, atualizo, e aí ela está atualizada como responsável de clube para aquilo ali. Beleza? Então essa é uma tarefa que a gente precisa aí o quanto antes para que os clubes comecem a se familiarizar com esse tema. E, se possível, até a próxima segunda, porque na próxima segunda a gente já tem uma reunião à noite com os clubes, tá? Até tá aqui para reforçar, a Leca hoje ela não consegue estar, porque ela está ali de viagem no período dela, tá? E a gente vai trazer isso. Então, eu já vou perguntar para os clubes quais coordenadores que já falaram com vocês sobre o sistema, como é que está esse tema. Então, é também dar uma empurrada de baixo para cima por lá. Beleza? Fechou? Ô, Julião, Perguntas? é 19 horas a reunião na segunda? 19 horas. 19 horas. De novo, Depois tem uma reunião às 8h30, às 8h45, que tu vai falar, vai ser sobre isso que a gente falou dos torneios, né? vamos lá, só para deixar todo mundo na mesma página. Segunda-feira, dia 15, a gente tem um encontro de capacitação que vai ser conduzido pela Leca para os treinadores dos projetos. Nina e vem para o rugby, tá? Das Às 7 7. às 8h30. É a programação que está dela. Aí tem algumas pautas que ela quem vai trazer, tá? Direto com os treinadores. Às 15 para as 9, às 8h45, a gente tem uma reunião de calendários que não é de projetos, ela é de CBRU. Então, é uma reunião da CBRU para todos os clubes. E aí vai envolver Super 12, a Super Sevens, BR Sevens. E seria legal vocês participarem, pelo menos como ouvintes, porque, de novo, são clubes que a gente está conectado e faz parte da nossa rotina aí de trabalho também. Beleza? Então, essa é a agenda que a gente tem aí. Último tema. Alguém além da Ciana estava com problema nas notas dos clubes de recebimento? O meu já resolveu, o Wood recebeu, tudo certo. Tá, beleza. Ciana, eu já te respondo no WhatsApp sobre o tema, para a gente não ficar prolongando aqui. Tá Fechou? bem. Fechou. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Semana que vem a gente volta aí com a nossa rotina já semanal. A gente vai pautando aí o que tem. E vamos ajustando. Acho que bom ano para todo mundo. Vamos dar sequência aí, que o trabalho continua sendo grande, ele não diminuiu, não. Vamos E dar ali. Posso dar um recadinho rapidinho? Manda, Cris, por Porque favor. eu já estou vendo que assim já está todo mundo se mobilizando com relação aos cursos, né? Enfim, a capacitação. Eu sei que provavelmente isso também vai ser falado pela Leca, eu acho, né? Mas só para avisar, porque como, enfim, é da minha área, né, de apoio, e eu mandei para o Gabó algumas datas que a área da arbitragem tem de disponibilidade para os cursos. E aí eu queria que todo mundo entrasse em contato com o Gabó, ou se precisar, entre em contato comigo, os coordenadores, né, que precisam, querem e devem ter os cursos
né, de arbitragem, para a gente poder organizar essas datas e a gente já deixar isso marcado o quanto antes. Né? Eu sei que tem vários cursos que todo mundo tem que ter, tem que passar e tem que dar, mas é só para, enfim, para agilizar e a gente já tentar deixar isso tudo marcadinho. Já tem algumas datas que já não vão poder, porque já tem Minas, já marcou. Eu acho que interior também já deve ter marcado, mas é mais para a gente não pensar em clubes e pensar em regiões e tentar agregar o máximo de gente possível e numa região que seja, né, enfim, no meio do caminho para o máximo de regiões que puder, ou de clubes que puder. Então, só Ô, para entrar ou em Cris, contato comigo ou com o Gabó. deixa eu pedir um favor, que acho que é o jeito mais fácil. Já pega essas datas, que são as datas que vocês têm disponibilidade, que vai ter disponibilidade de educador. São poucas datas, então o curso de arbitragem talvez vai ser um que vai ter que correr para marcar nessas datas. Manda essas Tá. datas no grupo, que tá os coordenadores. Então tá. Cada Já, coordenador já pega essas datas, Tá. vê se encaixa em alguma dessas datas dentro das suas regiões, e aí é ordem de manifestação de interesse. A Não, região que então tá. Eu só manifestar, queria quem atropelar no manifestar seu trabalho. primeiro, Uhum. e Não, por mim tudo bem. não, porque aí é até mais fácil para até aproveitando esse gancho, né? A gente já tem marcado 108 cursos, a gente tem planejado 108 cursos, não está marcado. Daí a importância de ter a autonomia dos coordenadores nesse processo de organização de calendário e até participação na liderança da organização de logística. A logística vai ser do clube que receber, só que o líder, né, quem vai monitorar se o clube está organizando bem, vai ser o coordenador. Não tem como eu, como gerente de treinamento e educação, pegar 108 cursos, marcar 108 cursos, organizar a logística de 108 cursos. É impossível. Eu não vou fazer mais nada além disso. Então, é por isso que é importante que os coordenadores assumam realmente esse papel. Vou dar até um exemplo que está funcionando super bem, que é a questão da Amanda, com o curso de primeiros socorros que vai ter lá em BH. Ela já pegou a liderança, já está falando com o clube que vai organizar, já está organizando a logística, já falou com o Júlio, que vai ser o educador, já está organizando a logística do Júlio, para onde o Júlio vai ficar de hotel, o que ele vai comer, o que vai ser algum tipo de recepção para ele com a galera do rugby, e está tocando. Então, acho que é parte desse papel que a gente espera dos coordenadores. Então, no caso da arbitragem, é a mesma coisa. A Cris passa as datas, o coordenador verifica o que se encaixa nessas datas e vamos começar a tocar. Vamos começar a tocar. Vai ter que ter realmente aí uma iniciativa e uma liderança forte dos coordenadores para que esses cursos aconteçam. Sugestão que já está meio que rolando e já tem, por exemplo, a Baby e o Tutu já tem clubes mais ou menos na mesma região, né? Então, de repente, eu vou colocar as datas e do ladinho de cada data, cada coordenador coloca lá, sei lá, ou a região ou o clube do ladinho e a gente, de repente, compilar, tipo, botar, então, sei lá, todos do Sul, Sudeste, eu não sei, ou Rio de Janeiro só, ou Minas Gerais e todos que estiverem perto. Enfim, geograficamente eu estou espalhada, não estou entendendo nada, mas é isso. Tentar juntar o máximo de clubes Por exemplo, o pessoal do Rio Rugby mudaram agora o presidente do Rio Rugby e o cara veio direto em mim me perguntar, falar, poxa, eu queria trazer o curso para aqui para o meu clube. E eu acho super legal que venha esse movimento ao contrário, né, do clube vir procurar. Mas para nós não é tão válido levar diretamente somente para o clube. E aí eu falei para ele, cara, vamos fazer assim. Eu expliquei para ele o projeto, expliquei para ele a situação e ele achou o máximo. Ele falou, porra, muito bom, melhor a gente levar para a região do que só para um clube. E é isso, é a gente entender que a gente tem que tentar, né, abraçar o máximo de atletas e clubes e região para a gente poder também ter um crescimento legal. É só para a gente poder ver isso. Então eu vou colocar as datas agora ali no grupo. Perfeito, valeu. Cris. É fundamental isso. Eu falei um pouco com a Mica sobre isso ontem, em relação ao Paraná, porque também tem uma coisa de que o Maringá quer um curso só para o Maringá, o Curitiba quer um curso só para o Curitiba. Eu falo, putz, o quanto esses clubes crescem ficando só entre as mesmas pessoas, falando a mesma linguagem o tempo todo. Será que não é importante ter justamente uma interação para que eles cresçam aprendendo com o que o outro clube está fazendo?
e até nesse caso específico do Paraná, o curso é também uma oportunidade de começar a passar mensagens que vão além do curso, mensagens de que se vocês são uma região, vocês precisam se fortalecer como região. Porque é bem ali, o Paraná é um exemplo nítido de uma região que não sabe trabalhar como região. Todo mundo trabalha por si só focado no seu clube, e é isso, é a cultura. Então, o curso é o momento da gente quebrar também essas questões. Tá sem áudio, Julião. Vocês falou alguma coisa aí? Não, foi mal, tava travado aqui, não conseguia achar o mouse. Bom, acho que fechamos, né? Fechamos. Então é Valeu, isso, galera. vocês aí, Obrigado, pessoal. viu? Abraço. Abraços. Até mais. Bom dia. Boa tarde. Boa noite.